Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Muito boa tarde, Rodrigo Aidar. Eu nem vou te dizer sextou, porque hoje eu acho que você vai até tarde trabalhando, imagino eu, né? O dia tá animado hoje, né? O dia tá animado hoje, né, rapaz? Nossa Senhora do Factual não fez feriado, não. Ela tá por aqui. Tem muita coisa acontecendo. Teremos logo mais aí uma sessão da CPI da pandemia. E aí, uma das questões que está sendo levantada aí em relação à pauta de hoje da CPI, que são as possíveis irregularidades envolvendo a aquisição da compra da vacina Covaxin, da vacina indiana, é a seguinte: se Jair Bolsonaro foi informado de que houve irregularidades nessa compra e não fez nada, o presidente prevaricou? Rodrigo Aidar. É isso, Ellen, boa tarde aí aos nossos queridos e às nossas queridas ouvintes. Prevaricou, Ellen. Eu conversei com advogados, conversei com especialistas, e ontem, inclusive, eu conversava com um juiz, e ele fez uma analogia, ele fez uma figura de linguagem interessante. Ele disse: Rodrigo, imagine que eu e você estamos lá no meu gabinete, chega uma pessoa e diz: Excelência, no processo X há corrupção. Há gente levando dinheiro, há uma irregularidade ali. Ele disse: você, Rodrigo, não precisa fazer nada com essa informação, você não tem obrigação nenhuma, né? Como cidadão, se você quiser denunciar, é uma coisa. Agora, eu, como juiz da vara, eu tenho obrigação de mandar investigar, de abrir um inquérito, pedir a abertura de um inquérito para investigar essa denúncia. Seja lá por que motivo, ou para descobrir que houve corrupção, ou para depois abrir uma ação contra a pessoa que fez a denúncia irregular por denunciação caluniosa. Aí ele falou: no caso do presidente Jair Bolsonaro e de outras autoridades que estejam ligadas a esse processo, a compra dessas vacinas, se realmente houve corrupção, se ficar comprovado que há ali irregularidades, e ficar comprovado. Claro que a gente está falando aqui no campo da especulação. A gente tem que esperar para ver o que o deputado Luiz Miranda vai, de fato, apresentar. Não só a CPI, como ao Ministério Público. Ele está prometendo vários documentos. Hoje à tarde a gente vai ver se realmente há documentos que mostram irregularidades ou se é mais conversa. De qualquer maneira, se ficar comprovado que o presidente Jair Bolsonaro foi avisado e outras pessoas que ocupem cargos no Ministério da Saúde, seja no Ministério da Saúde, seja em outros órgãos do governo, ficaram sabendo e por conta deste cargo ocupado não pediram uma investigação de eventuais irregularidades, podem sim ter cometido crime de prevaricação. Claro, em relação ao presidente da República, tem todo um trâmite diferente, não é simplesmente abrir uma ação penal. Isso seria encaminhado à Procuradoria-Geral da República, a PGR, se achar que há indícios de crime, apresenta uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal não pode fazer nada. Ele tem que mandar para a Câmara dos Deputados, e quem decide se autoriza ou não o processamento dessa denúncia no Supremo é a Câmara dos Deputados. Então haveria aí um trâmite longo para isso. De qualquer maneira, a maior parte das pessoas com as quais eu conversei disse que se ficar comprovado que o presidente foi avisado e ficar comprovado que há irregularidades na compra dessas vacinas, o presidente pode sim vir a responder por crime de prevaricação. Aidar, eu lembrei aqui que durante a conversa que o deputado federal Luiz Miranda teve, a entrevista que concedeu aqui à Band News FM, ele falou que além do presidente Jair Bolsonaro, alertou também o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que também então entraria nesse rol de autoridades que deveriam ter feito algo, se isso ficar comprovado, obviamente, não fizeram e que também poderiam ser enquadrados com prevaricação, isso? É isso, e no caso do ex-ministro Pazuello, como ele não é mais ministro, aí o foro não é mais o Supremo Tribunal. Oi, Aidar? Acho que congelou a imagem do Aidar por ali. Vamos refazer a ligação com o Rodrigo Aidar, mas é o seguinte, o Aidar está, como todos nós estamos, né, de olho, esperando o começo da sessão da CPI da pandemia. Estava previsto para 14h, vai atrasar um pouquinho, porque o servidor do Ministério da Saúde está saiu de Viracopos por volta de 13h, vai para Brasília para participar desta sessão da CPI. E aí, o que os senadores devem focar hoje é justamente tentar entender de que maneira estava sendo alterado, quais eram as ilegalidades nesse contrato junto
com a empresa, né, a Precisa Medicamentos, que era uma empresa brasileira que estava fazendo a intermediação do contrato com a Bharat Biotech para aquisição da vacina indiana Covaxin. Os deputados vão explorar isso, né, tentar entender que ilegalidades eram essas, de que maneira esse servidor estava sendo pressionado e, mais do que isso, entender de que forma e se há provas do deputado federal Luiz Miranda de que ele realmente se encontrou com Jair Bolsonaro no dia 20 de março e alertou o presidente sobre essas irregularidades. Hoje pela manhã, o presidente já prontamente, né, tentou lá no interior de São Paulo, em Sorocaba, dizer, não, eu até me encontrei com ele porque tem provas desse encontro, isso foi fotografado, foi registrado. Me encontrei, mas ele não falou nada sobre corrupção. E aí o que o Rodrigo Aidar chama atenção é por que o presidente tentou já hoje aqui, lá de manhã em Sorocaba, dizer, não, eu até me encontrei com ele, mas sobre corrupção ninguém me contou nada. Porque se comprovado isso, ele poderia incorrer aí na prevaricação. Aidar, uma outra questão que está tomando os portais aí de notícias é que o ministro Gilmar Mendes decidiu a parcialidade do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro em relação a mais 2 inquéritos envolvendo o ex-presidente Lula. Isso já sacramenta, então, o caso, ô Aidar? Salve, Ellen. Primeiro, desculpa aí, travou completamente meu computador aqui. Enquanto eu religo, a gente acaba pelo telefone, né? Ellen, é isso. O ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão que, na verdade, já era esperada, né? Porque como o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial na condução das ações contra o ex-presidente Lula, como ele também havia conduzido as demais ações, já era esperado que houvesse isso, que de fato fosse reconhecida a suspeição dele nas outras ações também. Isso faz com que as ações contra o ex-presidente Lula voltem a estaca zero e agora no foro correto, que é o Distrito Federal, né? Porque como já tinha reconhecido o ministro Edson Fachin, elas sequer poderiam ter tramitado em Curitiba. O que fica, Ellen, disso a gente tem, por exemplo, o caso do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Vê como é importante a definição do foro, que fica dessa lição, principalmente da Lava Jato. Está certo que foi reconhecida a suspeição, que é maior do que a discussão do foro, mas ainda assim, olha o reflexo de uma discussão de foro. Como o ex-ministro do Meio Ambiente deixou o Ministério do Meio Ambiente e há 2 investigações contra ele correndo no Supremo, essas investigações, assim, muito provavelmente vão para a primeira instância, porque não há mais motivo para elas ficarem no Supremo Tribunal Federal. Mas há uma dúvida. Se o ex-ministro, o foro dessas ações é o Distrito Federal, onde o ex-ministro despachava, ou se é o Amazonas, onde os crimes que teriam sido cometidos são investigados. Se essa definição do foro não for muito bem colocada logo no começo, imagina que ela pode ser contestada daqui anos e anos e voltar praticamente para estaca zero, como a gente viu acontecer nesses casos. Então, às vezes, essas coisas mais técnicas da justiça, elas são muito importantes. É bom a gente pegar as lições que a gente teve no caso da Lava Jato e olhar para frente, por exemplo, em investigações como essa que vão correr agora em primeira instância contra o ex-ministro do Meio Ambiente, para que a gente não assista de novo o que a gente viu nesse caso. Anos e anos de investigação e, no final, elas irem por água abaixo, porque lá atrás os juízes, os procuradores cometeram ilegalidades, irregularidades, uma vez por manter a ação no foro onde ela não deveria estar e depois por ter tomado lado nesse processo. É muito importante a gente ficar de olho nessas coisas por conta disso, os reflexos futuros dessas investigações. Tá certo, Rodrigo Aidar, que nos ajuda sempre a compreender de forma mais racional todos estes trâmites aí. Rodrigo, voltamos a nos falar na semana que vem. Um bom final de semana, quer dizer, ou a qualquer hora aí na nossa programação especial desta tarde. Perfeito, Ellen. Muito obrigado. Uma boa tarde aí para os ouvintes. Um abração para você. Bom fim de semana. Abração.